nasceu, saiu. Nós estamos aqui para mais uma conversa e estamos aqui com o ex-ministro da Previdência e também ex-ministro do Trabalho, da Comunicação, Ricardo Bezzuini, para falar de algo que é muito importante para o povo brasileiro, crucial, que é a reforma da Previdência. O governo disse que vai encaminhar essa reforma da Previdência até quarta-feira e já pontuou alguns aspectos. Um deles é o limite de idade de 65 anos para os homens e 62 para as mulheres e o regime de capitalização. Mas algumas coisas ainda podem aprofundar essa crueldade, como, por exemplo, desvincular o benefício de prestação continuada, que é um benefício que cabe às famílias que têm uma renda per capita de 1/4 do salário mínimo, de pessoas com deficiência ou então de pessoas idosas. Eles querem talvez aumentar o limite de idade. Veja, são pessoas de extrema pobreza. E aumentar a idade para que ela tenha acesso a esse benefício é extremamente cruel. E, ao mesmo tempo, desvincular do salário mínimo. Estão ainda dizendo que vão mexer na questão da pensão, do acúmulo de aposentadorias ou de acúmulo de aposentadoria com pensão. Enfim, a reforma ainda não está toda acabada, mas ela sinaliza um processo de extrema violação de direitos dos trabalhadores e trabalhadoras. E aí eu vou passar para o Ricardo para ver o que ele acha dessa reforma, como você tem visto esse processo, o que significa a Previdência para o povo brasileiro. Você que foi ministro da Previdência. Sim, início de 2003. Primeiro, bom dia, é um prazer estar com você aqui. Evidentemente, esse é um assunto que vai mexer com dezenas de milhões de brasileiros. Se não for com todo o povo, mas mexe com a grande maioria do povo brasileiro. Porque nós temos um sistema de previdência que foi desenhado ao longo das décadas, ele foi sendo construído paulatinamente, desde os antigos institutos de assistência e previdência, os IAP, chamava IAPB dos bancários, IAPI da indústria, IAPC do comércio, até a criação do benefício de meio salário mínimo para os rurais, ainda nos anos 70. Depois passou pela unificação dos institutos do antigo INPS, e, finalmente, a criação na Constituição de 88 do INSS, que é um instituto que visa atender a imensa maioria do povo brasileiro, com a proteção social da Previdência e também operando o BPC, o Benefício de Prestação Continuada, da LOAS, Lei Orgânica da Assistência Social, portanto, atingindo um universo que hoje, Érica, são 35 milhões de brasileiros que recebem, em dezembro passado esse era o número, benefícios da Previdência e Assistência. São 35 milhões de benefícios pagos pelo INSS. Isso gira cerca de 640 bilhões por ano. Uma massa de dinheiro que é redistribuída pelo Estado, ou seja, quem está na ativa paga, o cidadão comum, estando na ativa ou não, paga na COFINS, na Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. Pagamos todos por um sistema que deveria ser uma estrutura de proteção social e não um plano financeiro de aposentadoria. Lembrando que a Previdência Social não é aposentadoria, ela também é pensão por morte, ela é auxílio-doença, auxílio-acidente, salário-maternidade, o auxílio-reclusão, que tentaram fazer muita polêmica em torno dele, mas é um benefício justo. Portanto, é um sistema que merece toda a atenção e todo o carinho da população brasileira. E que vem sendo atacado pela direita, e pelo governo Bolsonaro especialmente, e antes pelo governo Temer, como sendo um problema para o país. Não, a Previdência não é problema, é solução. É algo que deve ser fortalecido, reorganizado, rediscutido, mas como solução. E eu sou daqueles que defendem que antes de discutir regras para acessar benefícios, possamos discutir as regras para financiar o sistema. Hoje há uma série de regras tributárias que permitem empresas escaparem da sua contribuição. Por exemplo, só para dar um exemplo que é muito relevante, nós tivemos desonerações da folha, que começaram com uma política industrial do governo Dilma e
por conta de vários problemas políticos da época, se expandiram muito além da conta. Portanto, há empresas que hoje não pagam sobre a folha, pagam sobre o faturamento, pagam menos do que deveriam pagar, sem ter razão nenhuma para isso, porque não estão expostos à concorrência internacional. Então, portanto, previdência social, assim como assistência, são direitos que compõem a Seguridade Social junto com a saúde e não podem ser tratados dessa maneira superficial e leviana que o governo Bolsonaro e boa parte da mídia brasileira tem tratado, tentando convencer os trabalhadores a abrir mão de algo que foi conquistado com muita luta por décadas de militância política em defesa dos trabalhadores. Sim, e tem um nível de sonegação muito grande, por volta de R$500 bilhão que é sonegado. Mas não é só isso. Eu lembro que Lula sempre dizia que, bom, uma forma de você fortalecer a Previdência é você formalizar o mundo do trabalho. Então, como você tem hoje uma reforma trabalhista que empurrou para a informalidade grande parte dos trabalhadores e trabalhadoras, você não tem esta contribuição. Mas o que me surpreende é a fala do ministro da Economia, quando ele diz que quer copiar o modelo do Chile, de capitalização, que em verdade você nem se sabe se o patrão vai contribuir, como o trabalhador vai contribuir para aquela poupança. Mas o trabalhador vai contribuir para a sua poupança e quando chegar no final, no período de se aposentar, ele vai ter aquilo que foi fruto da sua própria contribuição. Não sabemos se vai ter a mesma contribuição ou que contribuição do patronato. Aliás, eu vi o governo dizer, não, nós vamos diminuir a alíquota, mas depois eu vi que eles estão falando de diminuir a alíquota para o empregador e não para o trabalhador. Mas ele diz que o Chile se transformou numa Suíça. Isso é uma demonstração do que é esse governo. Porque como é que eu tenho mais de 90% dos aposentados no Chile que ganham menos da metade do salário mínimo daquele país? E se eu tenho um nível de suicídio que tem dos idosos hoje no Chile, que é quase o dobro da média de suicídio daquele país. E eu digo que isso é uma Suíça. Ou seja, o Chile está muito bem por conta da reforma da Previdência. E as pessoas que estão dando cabo às suas próprias vidas, que não têm como sobreviver, que trabalharam a vida inteira. Não é? Para além de dizer que 65 anos, eu via uma fala do próprio então deputado e hoje presidente da República, Jair Bolsonaro, que ele dizia: impor a idade de 65 anos é uma crueldade, é uma falta de humanidade. Ele dizia, porque grande parte dos trabalhadores, particularmente os trabalhadores pobres, tem uma expectativa de vida menor do que 65 anos. O que você fala da capitalização do Chile, do modelo chileno? Primeiro é bom lembrar que o Chile não é uma Suíça nem de longe. Quem vai ao Chile, quem anda pelas ruas da periferia de Santiago, de Vinha del Mar, de Valparaíso e outras cidades do Chile, sabe que a quantidade de pessoas muito pobres é enorme. Muitos desses são trabalhadores que não encontram mais emprego, não vão sequer conseguir contribuir para encerrar o seu ciclo contributivo para a Previdência Social de capitalização. Então é uma crueldade absoluta você imaginar num sistema de previdência público, porque a capitalização já existe no Brasil, um sistema de previdência complementar. Ou seja, para o trabalhador que tem um poder aquisitivo mais alto, até nós estabelecemos isso para o serviço público, com o FUNPRESP, ele pode, acima do teto do regime geral, do INSS, ele pode contribuir no sistema de capitalização. E aí vai ter, inclusive, capacidade, através dos seus sindicatos, associações, de fiscalizar, de acompanhar a gestão. Mas num sistema básico que é destinado à maioria do povo, e é bom lembrar, Érica, que a maioria dos aposentados, que são 20 milhões no Brasil hoje, recebem um salário mínimo. Ou seja, quase 80% de todos os aposentados recebem um salário mínimo apenas. Portanto, são pessoas frágeis, pessoas de baixo nível de renda e quase sempre de baixo nível de escolaridade. Você imaginar um sistema desse tipo no modelo de capitalização significa o risco enorme. Primeiro, de ter fraudes, de ter manipulação, de ter tubarão ganhando com milhões de magrinhos que vão contribuir. E por último, coloca em risco a contribuição do empregador. Hoje nós temos uma massa de trabalhadores que estão aposentados, que têm um direito perante o Estado,
e tem que receber por mais 10, 20, 30 anos a sua aposentadoria legitimamente conquistada, e os pensionistas também. Como é que vai se financiar isso e acabar a contribuição para o sistema de repartição e passar a ser vertido para um sistema de capitalização? Qual é o custo de transição disso? Se estima até em 6 trilhões de reais. Então, para que fazer isso? Eu até desconfio que essa questão da capitalização pode ser um bode na sala. Embora o Guedes defenda filosoficamente esse sistema, mas politicamente pode ser que num certo momento eles decidam retirar o bode da capitalização para manter apenas a crueldade da idade mínima elevada e outras regras, como você falou, do BPC aos 70 anos, ou como, por exemplo, você dificultar a aposentadoria dos rurais, dos professores e professoras, e também as categorias que têm aposentadorias especiais, por conta de penosidade, periculosidade, ou outro tipo de situação específica da vida laboral. Portanto, eu estou convencido de que nós não devemos nos focar na questão da capitalização, embora deva ser discutida para explicar o que é, e devemos dizer o seguinte: não é possível debater uma reforma que restrinja o acesso dos trabalhadores a seus direitos sem antes discutir o modelo de financiamento. Eu quero discutir por que não tributar dividendos para a Seguridade Social. Por que não acabar com o dispositivo de distribuir lucro como se fosse juros, que reduz a tributação, e também carrear para a Seguridade Social, inclusive para a saúde, que é subfinanciada. Você que é uma parlamentar atuante aqui no Distrito Federal sabe a situação da saúde no Distrito Federal. Um dos motivos não é gestão, como eles falam, um dos motivos é falta de recursos para investimento e para custeio. Então é necessário que nós tenhamos uma discussão muito séria sobre a estratégia de financiamento da Seguridade Social como um todo, para depois abrir qualquer discussão, porque não é proibido discutir, sobre a questão do acesso aos benefícios. Eu, por exemplo, acho que existe um sistema que é previdenciário, embora eles digam que não é, que é profundamente desequilibrado, que é o sistema dos militares. E eu sou daqueles que defendem o papel profissional, institucional das Forças Armadas como algo inerente a uma democracia. As Forças Armadas tecnicamente preparadas, fortes, bem equipadas, bem remuneradas, mas não faz sentido um oficial de qualquer uma das forças ir para a reserva remunerada antes dos 50 anos. Não faz sentido nenhum. Ele poderia até sair da carreira militar e contribuir de outra forma para a sua força de uma maneira não vinculada à carreira. Eu penso que você tem razão em dizer assim, é preciso discutir. Primeiro é um sistema de proteção social. Isso. Talvez seja o mais profundo, de proteção social. As pessoas, no final da vida, ou seja, depois que contribuíram com a construção do país, elas têm o direito de ter uma vida digna. Então, portanto, é proteção social. Para além disso, tem as intempéries da vida, ou seja, o auxílio doença, a pensão, enfim, o falecimento, salário de maternidade, uma série de benefícios, auxílio reclusão. E auxílio reclusão, ele vai para a pessoa que é presa e que contribuiu durante todo o período para o INSS, e ele é destinado à família. Exatamente. Para que a família ela não fique, para que você não estenda a pena para a própria família, tirando o sustento dela. Mas eu digo que é um processo de proteção social. Quando você fala em capitalização, o exemplo do Chile, mas será aqui também, serão grandes instituições financeiras, provavelmente. Os 4 maiores bancos do Brasil, eles lucraram 69 bilhões no ano passado. Os 4 maiores bancos, só os 4 maiores bancos, 69 bilhões. Ora, se nós temos um déficit por volta de 160 bilhões, já contabilizado, 69 bilhões foi o lucro dos bancos. Aqui não tem taxação de dividendos, né? E portanto, você não taxa como poderia taxar esse sistema que lucra muito. Eles vão estar coordenando e operacionalizando, gerindo as poupanças individuais. Não tem nenhum mecanismo de controle que esteja dado dos próprios trabalhadores com o que será feito com o seu dinheiro. Mas uma coisa que me chama
atenção para além disso, se é proteção social, não poderia ser encarado como uma conta fiscal, como elemento fiscal, mas você tem que construir as condições para, como a saúde, como a educação. Exato. A educação não é obrigação do universal, Estado. é uma obrigação do Estado. A saúde não é universal. Ninguém fala assim, eu vou então impedir que parte da população acesse a saúde porque não tem financiamento. Não, você tem que ver as formas de suprir a necessidade de políticas públicas. Mas uma coisa que me chama a atenção, Ricardo, é assim, 65 anos, não é? Então a expectativa de vida média do trabalhador homem é por volta de pouco mais de 70 anos. Da mulher um pouco mais, mas o homem por volta de 70. Mas assim, se a pessoa chega com 60 anos e é demitida, ela não se reinsere com facilidade no mercado de trabalho. Então, assim, o Estado diz que ela é nova para se aposentar, mas o mercado acha que ela já tem idade suficiente para ser inserida numa atividade laboral. Então, a pessoa, se é demitida com 55 anos, com 60 anos, como é que ela vai se reinserir no mercado de trabalho da situação que nós estamos vivenciando hoje com o desemprego, como você tem uma financiarização da economia que não produz, enfim, com um desemprego tão estrutural. Então, assim, a idade mínima realmente é de uma profunda crueldade, mas nós não sabemos ainda se a idade mínima ela dialogará com um tempo maior de exercício laboral de contribuição, porque a reforma do Temer ela sugeria um aumento do tempo de trabalho e ao mesmo tempo um aumento da idade ou o estabelecimento de uma idade. E essa coisa da transição, 12 anos, que é o que eles estão anunciando, para a transição é muito pouco tempo. Para quem está em vias de conseguir daqui a alguns anos o seu benefício, porque contribuiu para isso com as regras que estão dadas. O que você acha disso? Então, quando você fala de direito previdenciário, tem três figuras, né? Tem o direito adquirido, que é quem já aposentou ou já alcançou as condições de aposentar e não exerceu o direito. Esse, teoricamente, está garantido. O direito adquirido, o Supremo Tribunal Federal já pacificou. Quem já alcançou, por exemplo, você já tem os 35 anos de contribuição e é homem, você tem o direito de aposentar. Não aposentou ainda, não, em tese, não precisa se preocupar, porque esse direito está consolidado, a não ser que o Supremo mude o seu entendimento sobre isso, que já mudou sobre outras coisas. Quem não alcançou o direito ainda, mas está próximo, tem o que a gente chama de expectativa de direito. A pessoa está convencida de que em breve poderá exercer aquele direito a ser alcançado. E tem as pessoas mais jovens que estão olhando para o sistema e estão discutindo, na verdade, não como direito individual, discutem mais como uma expectativa para a sociedade. A sociedade brasileira, quando se trata do tema Previdência, sempre tem a dimensão individual e a dimensão, digamos, do coletivo, do que significa isso para os seus filhos, para os seus netos ou até para os seus pais. Ou seja, nós estamos discutindo algo que pertence à sociedade. Não é um problema meu, individual. É um problema do país, é um problema da sociedade. Bom, eu não teria problema nenhum de apoiar uma reforma da Previdência, Érica, se eu tivesse convicção de que é necessário fazer mudanças nas regras de acesso aos benefícios. Poderia apoiar. Seria razoável até você chegar à conclusão, olha, não tem mais de onde tirar, não tem como resolver, a expectativa de vida cresceu muito, então não tem como resolver. Só que o Brasil tem como resolver isso, sem precisar mexer nas regras. Eu tenho dito em todas as palestras que faço no Brasil inteiro que a idade mínima igual para todos é a mesma coisa que você dizer numa corrida de atletismo, você dizer que vão todos ter as mesmas condições de percorrer os 100 metros, só que um não toma café da manhã, o outro não come há 3 dias, o outro se alimenta muito bem e está com os melhores equipamentos para fazer aquela caminhada. Não há como fixar uma idade mínima justa para todos. E a forma de resolver isso é manter o sistema do tempo de contribuição e criando um mecanismo de estímulo para quem pode permanecer no mercado de trabalho. Quem não pode e não tem condição, poder exercer o seu direito. Bom, é óbvio, tem muita gente que chega aos 35 anos de contribuição, ou 30 se mulher, ainda podendo permanecer no mercado de trabalho. E muitas vezes permanece. Eu conheço várias pessoas aqui na Câmara, lá no governo federal, nos ministérios, que por vocação, porque gostam daquele trabalho, permanecem muito tempo além
Eu mesmo contribuí por 38 anos e meio para o INSS antes de exercer meu direito. Ou seja, as pessoas não aposentam porque querem, muitas vezes aposentam porque precisam efetivamente. Então qual é a solução? A solução é tributar quem tem condições de pagar, para que nós possamos equilibrar no curto prazo as contas e estabelecer uma estratégia para o mercado de trabalho, como você falou. Quando eu assumi o Ministério da Previdência, Érica, em 2003, já fazem quase 16 anos, aliás, faz 16 anos exatamente, nós tínhamos a seguinte realidade: só 42% da população economicamente ativa estava contribuindo para a Previdência Social. Ou seja, de cada 10 trabalhadores, pouco mais do que 4 contribuíam. Com a fiscalização que nós exercemos, com a política de crescimento, desenvolvimento do governo Lula, nós chegamos no final do governo Dilma, do primeiro governo Dilma, a uma situação em que 58% estavam contribuindo. Ainda faltavam 42%. Porque tem uma parte da população que tem dificuldade de acessar o mercado de trabalho formal. É para essa parte que se destinam os mecanismos do BPC, do Bolsa Família e outras formas de apoio. E nós temos um outro problema do Brasil, que é a imensa quantidade de trabalhadores rurais de baixa renda. Esse é um problema de um lado, mas é uma solução de outro. Para os rurais, essa reforma... É brutal, acaba praticamente. Acaba com... Se passar aquilo que está anunciado, que ainda não está no papel ainda, mas acaba, porque vai exigir um tipo de documentação que é inalcançável para o trabalhador. Não estamos falando daquele sitiante organizadinho, às vezes do interior de São Paulo, de algumas regiões de Minas ou aqui do entorno do DF, que tem gente organizadinho que... Por quê? Porque já são famílias de classe média, de agricultores. Esses conseguem, às vezes, até contribuir para o sistema urbano. Eles não precisam recorrer à previdência rural. Eles recolhem antigamente era carnê, hoje é pela internet. Eles recolhem mensalmente por 3 salários mínimos, por 4, por 5 salários mínimos. Mas estou falando do trabalhador do semiárido, do interior da Amazônia, muitas vezes extrativista, o pescador artesanal, que são pessoas... tem um sistema próprio assegurado na própria Constituição. Exatamente. O pescador artesanal o segurado e o especial está escrito na Constituição. O trabalhador extrativista, o pescador artesanal e o trabalhador da agricultura familiar, ou seja, não são fazendas, não são grandes propriedades, são pequeniníssimas propriedades com até 4 pessoas, trabalhando na mesma família. Essas pessoas têm direito a, comprovando sua atividade rural, ou de extrativista, ou de pescador artesanal, se aposentar com 1 salário mínimo. Veja bem, não estamos falando de 10 salários mínimos, nem de aposentadoria de parlamentar, nem de juiz, estamos falando de pessoas simples do Brasil que produzem comida para o nosso povo. Portanto, nós temos que levar em consideração que isso é um direito social e que precisa ser preservado, e que há fonte de recursos para isso. Você falou do lucro dos bancos. Esses 4 bancos que têm ações na Bolsa de Valores, Santander, Itaú, Bradesco e Banco do Brasil, sem contar uma centena de bancos de investimento que nós temos no Brasil que ganham muito dinheiro. São pequenos, mas ganham muito. Esses bancos, ao distribuir seus dividendos para os seus acionistas, esses dividendos são isentos por uma lei que foi aprovada no governo Fernando Henrique Cardoso em 95. Os dividendos, quando ele distribui sem taxação. Isso, aliás, acho que são 2 países do mundo, eu acho. O Brasil e a Estônia. E a Estônia, né? Eu não sei onde fica a Estônia, mas imagino que seja ali no leste europeu. O Brasil e a Estônia são os únicos países do mundo que não têm tributação sobre os dividendos. Por exemplo, se o acionista do Bradesco for um norte-americano, for um cidadão norte-americano, ou um brasileiro que tenha residência nos Estados Unidos, vai pagar. Vai pagar numa alíquota muito elevada. Tá certo? O Trump reformou o sistema tributário recentemente nos Estados Unidos, mas não eliminou a tributação sobre dividendos. Por quê? Porque é uma tributação que a sociedade americana reconhece como justa. E é justa. Mas justíssima, talvez a mais justa de todos, porque imagina um grande milionário, bilionário, como esse que a gente conhece, da Ambev, da Gerdau, essa turma da mineração, do sistema financeiro, das empreiteiras. Esse cidadão decide não trabalhar mais, ele tem ações. Ou seja, ele é um cara improdutivo, não trabalha mais, não aposentou, mas se aposentou de outra forma. Como? Ele vive de dividendos. Então, todos os semestres, ele recebe lá seus 40 milhões, 50 milhões, 100 milhões de dividendos. Imagina só a família Setúbal do Banco Itaú,
quando recebe quantos bilhões eles recebem em dividendos. Recebem limpinho, enquanto você, o teu salário de parlamentar é tributado. Mas não é o seu de parlamentar, você sabe como bancária, que um bancário de salário mediano na Caixa Econômica Federal, ou no Banco do Brasil, ou no Bradesco, ou no Itaú, 5, 6 mil reais. paga no mínimo de alíquota média, não alíquota nominal, paga no mínimo 15% do seu salário em imposto de renda retido da fonte, todos os meses. Ou seja, é uma injustiça brutal. E fala-se em reformar a Previdência e dificultar esse trabalhador bancário de acessar a sua aposentadoria, enquanto o barão banqueiro está recebendo limpinho os seus dividendos. Olha, se o Congresso Nacional aprovar isso, é porque o Congresso Nacional está de costas totalmente para o país. Então o Congresso Nacional tem que olhar, tá bom, vamos discutir a situação da Previdência. Vamos começar a discutir pela receita e não pela despesa. Sim, até porque a despesa é uma proteção social. Mas eu queria agradecer as pessoas que estão nos acompanhando nesse momento. Nós temos por volta de 300 pessoas que estão conosco nessa discussão. E aqui algumas mensagens que chegam da Silvia Figueiredo, que diz: parabéns, deputado e ex-ministro. Ou do Marco Silveira, que diz: Lula, Nobel da Paz. E do Edson Henrique, que diz: resistir. Resistir. Certo. E óbvio que tem todo o movimento dos trabalhadores que resistem. Mas não é só, é falsa também a discussão de que isso vai favorecer as economias municipais, diria, né? Em grande parte dos municípios, a principal renda é uma renda de benefícios, é a renda das aposentadorias, de determinados benefícios dentro dessa política de proteção social assegurada pela Seguridade, que, aliás, tem impostos que deveriam ser utilizados, foram utilizados para outro objetivo, claro, não o objetivo de sustentar a própria Previdência, e agora é como se fosse uma necessidade do mercado. Aí o mercado. O Deus mercado. O Deus mercado, não é? E aí entregue-se os corpos, é como as tragédias gregas, entregue-se os corpos, entregue-se os direitos. É como as tragédias gregas ou a tragédia de Brumadinho, né? Também, que entregaram-se 300 corpos lá para a lama da Vale. Exatamente. Porque o mercado exigia que a Vale mantivesse a sua rentabilidade, mesmo quando o minério de ferro perdeu valor. Aí qual é a solução? Corte de despesa. No corte de despesa está inclusive a despesa com segurança das barragens. Exatamente. É o Deus mercado que levou com muita dor todos esses corpos de pessoas, a maioria trabalhadores terceirizados ou trabalhadores contratados pela própria Vale. Mas eu diria que é preciso resistir, sem nenhuma dúvida, mas é preciso fazer essa discussão com a população, porque o governo está querendo construir uma narrativa. Eu vi uma parlamentar dar uma entrevista que ela dizia: não, você acha que é justo você contribuir para o barão se aposentar e tal, falando contra o sistema solidário de repartição. Mas, de verdade, não é isso. Esse barão, e ela mesma dizia, eu, por exemplo, tenho meu plano privado. Né? Claro. Então, assim, quem tem como ter um plano privado vai migrar para o mercado. Mas é bom alertar que ela pode estar sendo roubada pelo banco que ela aplica. Exatamente, ela pode ainda estar sendo roubada. Mas assim, a narrativa do governo é que a aposentadoria vai acabar, você não vai conseguir se aposentar. E, em verdade, a discussão que você traz é preciso discutir o financiamento e não a retirada dos próprios benefícios, porque são benefícios fundamentais para a dignidade humana e para os trabalhadores. Grande parte, como você disse, ganham até um salário mínimo e serão penalizados. Sem dúvida. Não, na verdade, essa é a grande questão, a questão conceitual. O que é a Previdência Social? Que está na Constituição, não é por outro motivo que ela está na Constituição. Porque ela está lá para definir que é uma política social constitucional. Ou seja, houve a preocupação de definir o que ela é e encaixá-la no tripé da Seguridade Social. Olha, a Seguridade Social é saúde, assistência e previdência. Portanto, saúde para todos, universal, previdência contributiva para os que trabalham e assistência para aqueles que eventualmente estejam numa situação de fragilidade aguda. Ainda há um espaço aí no meio que precisa ser discutido pelo Congresso, que são aqueles que não conseguem trabalhar formalmente, mas não estão na situação de miséria
um quarto do salário mínimo de renda per capita. Ou seja, Sim, sim. se nós precisamos, na verdade, incluir mais gente, essa reforma vai excluir. E não adianta tentar fazer esse jogo, olha, o barão se aposenta com o seu dinheiro, então combata a injustiça do barão. Quando eles falam de barão, estão falando de altos funcionários públicos. Por sinal, é bom esclarecer isso para todos que discutem a Previdência. O caixa do INSS nada tem a ver com o caixa do regime próprio da União. O caixa do regime próprio da União, ele está abastecido com contribuições dos servidores e da própria União. Então, se ele tem um desequilíbrio, esse desequilíbrio ele vai persistir por um tempo, porque no médio prazo ele desaparece, por conta do teto que nós instituímos. A política do governo Dilma, né? Governo Dilma. Que criou a Previdência Complementar. Exatamente. E ao mesmo tempo Eu fui o relator aqui no plenário da Câmara. E nós fizemos um texto equilibrado, justo, que está hoje, já é uma fundação grande hoje. Começou a funcionar em 2013 e já é uma das maiores do Brasil. Quem entra depois no serviço público, com exceção dos militares, é Serviço Público Federal. Quem entra depois de 2013 já se aposentará com o mesmo teto da iniciativa. Com teto e se contribuir para o FUNPRESP, mais um adicional. Mais um adicional, mas terá que fazer uma contribuição para um fundo, para complementar o salário que ganha ou na ativa. Mas é bom que a gente fale isso, porque eles falam muito dos servidores públicos. Muita mentira, né? É muita mentira. Aliás, esse é um governo mitômano, né? Ele tem uma compulsão para mentir, que precisa ser tratada em divãs, inclusive. Mas veja bem, eles falam isso, mas hoje o servidor público contribui com o seu salário e se aposentará com o mesmo teto que é o teto da iniciativa privada. Um detalhe importante que todos precisam saber: ninguém se aposenta no novo regime que vem desde 2003 pelo último salário, aposenta pela média das contribuições. Ou seja, não há injustiça nenhuma, não há privilégio. Isso é mentira, bobagem. Agora, é bom saber também que quando você fala do caixa do INSS, nada tem a ver com o caixa do regime próprio. São regimes diferenciados. Totalmente separados, administrados por entes separados. Quem administra a Previdência dos servidores é o Ministério do Planejamento. Agora virou tudo Ministério da Economia. Mas é o departamento do Ministério da Economia que antigamente era Ministério do Planejamento. Quem administra o regime geral é o INSS, que é um instituto, uma autarquia à parte. Eu, como ministro da Previdência, participei da modernização do INSS. Quando nós assumimos o governo, Érica, em 2003, tinha filas enormes na Previdência. Nós acabamos com as filas, botando o quê? Informática, qualidade de atendimento e sabendo separar cada tipo de demanda e agendamento por telefone ou pela internet. Hoje você agenda pela internet e vai lá no horário como se fosse do médico para ser atendido. Antigamente entrava na fila de madrugada, pessoas pobres, humildes, que eram submetidas a essa humilhação. Então, Previdência dos servidores e Previdência do INSS não tem vasos comunicantes. Nós precisamos saber que não há nenhum privilégio aí que o cidadão pobre paga para o servidor. Não paga. Quem paga a aposentadoria do servidor é o próprio servidor e a União cobra eventuais desequilíbrios. E no INSS, a imensa maioria aposenta com 1,5, 2 salários mínimos. Há pouquíssimos casos de gente que se aposenta próximo do teto. Portanto, não há ninguém pobre financiando pessoas ricas. O que há, na verdade, é alguns privilégios na cúpula do Estado. E esses daí precisam ser combatidos como política de governo. Nós combatemos, a PEC nossa de 2003 estabeleceu o teto, esse teto que hoje existe e que antigamente não existia. Antigamente podia se expandir os salários independentemente de teto. Então é preciso entender o seguinte: a Previdência Social é uma política social, é um direito social, é um patrimônio do povo brasileiro. Se nós não cuidarmos da Previdência agora, da assistência social também, certamente nós podemos perder uma das grandes conquistas da Constituição de 88, que é a Seguridade Social. E veja, é importante que nós tenhamos clareza que o que eles querem é tirar a contribuição do Estado. É como se o Estado não tivesse responsabilidade por uma proteção social. E isso, um país como a Noruega, 70% da Previdência é bancada pelo Estado. Nos países mais ricos, os estudos indicam, os mais ricos do mundo, é por volta de 30%. Claro. E simplesmente eles querem tirar a contribuição, a responsabilidade do Estado. E aí o Estado continuará sem taxar
juros ou lucros e dividendos, continuará taxando o consumo como taxa. Você abre um pacote de biscoito, você paga 40% de imposto, taxando a renda do trabalhador, porque um salário pouco maior que 5 mil, você já tem uma taxação, que é uma taxação que arranca parte do seu próprio rendimento. Então, veja, eles querem tirar a contribuição do Estado e destruir um sistema de proteção social. Eu acho que a gente tem que resistir, resistir e resistir, e como a gente resistiu na reforma do Temer. Claro. É preciso lembrar que a atuação dos movimentos sociais, dos sindicatos, as narrativas mostrando como o governo está sendo falacioso e mentiroso com a questão da reforma da Previdência à época, fez com que eles não tivessem condições de votar aqui. Então, pressionar o parlamentar, ir para as ruas e fazer um movimento para dizer que nós não vamos permitir que eles arranquem um direito conquistado com muita dor pela população brasileira, e a partir daí manter as mesmas estruturas de grandes benefícios para os que se lucram com serviços e os juros da dívida, ou com o capital financeiro, com o rentismo. Então é muito importante que nós possamos fazer esse movimento. E a gente está chegando no final, e eu queria que você desse as suas considerações finais, seus comentários, mais uma vez agradecendo todos que estão compartilhando conosco dessa conversa sobre reforma da Previdência. Não será a única. Certamente nos próximos meses vamos discutir muito a Previdência Social. Quando sair o texto do governo, vamos examinar todas as armadilhas, todos os detalhes para apresentar uma avaliação do que é mais importante. Só queria ressaltar dois aspectos para encerrar. Primeiro, que a capitalização é um horror. Capitalização em previdência social pública é algo que praticamente só existe no Chile hoje. Países que adotaram nos anos 80 e 90 recuaram. E o Chile está pensando em reforma? Não, o Chile já fez uma reforma, inclusive com a assessoria na época do Gabas, que a Michelle Bachelet, que foi presidente do Chile, pediu para o governo brasileiro mandar uma pessoa para lá. E o Gabas, como secretário executivo do Ministério na época, foi ao Chile para discutir como o Chile pode, com as limitações orçamentárias que existem lá, migrar para um sistema mais parecido com o brasileiro, vejam só. E foi aprovado lá o pilar solidário, que é uma contribuição ainda pequena, inferior ao salário mínimo também, a contribuição e a retribuição, e que permite para as pessoas que não alcançam condição de ter um benefício da capitalização, ter alguma coisa quando chegar à idade que não conseguirem mais trabalhar. Então o Chile é praticamente o único país do mundo. Agora, quando eu falo que capitalização é horror, vamos tomar cuidado, porque pode ser o bode da sala. Sim. Pode ser que eles queiram jogar a capitalização como cortina de fumaça e depois dizer, não, tá bom, vamos abrir mão da capitalização, mas vamos fazer aqui uma idade mínima altíssima, mudar o benefício de prestação continuada da assistência social, alterar outras regras para rurais, professores, segurados especiais. Ou seja, nós precisamos, talvez, fazer uma grande mobilização em torno do assunto reforma do financiamento da Previdência. Porque há espaço para melhorar muito o financiamento, inclusive combatendo a sonegação, que não é uma tarefa fácil, porque o Brasil tem uma tradição de sonegação de todos os impostos. A questão da cobrança de dívidas também é um problema do judiciário. O judiciário precisa ser mais ágil. Quando eu fui ministro, nós fizemos um grande mutirão, mas a coisa parava no judiciário, porque o judiciário é lento para cobrar, para estabelecer as punições a quem não paga suas dívidas. E, por fim, dizer que nós temos uma tarefa tão grande quanto essa, que é defender o Brasil da pilhagem. Eles vão tentar vender as estatais para fazer caixa, vão vender mais pré-sal para fazer caixa, para criar a ilusão de que o Brasil está sendo saneado. Na verdade, é como uma família que vende a geladeira para comprar comida. Ela consegue comprar alguma comida, mas não tem onde guardar, a comida estraga. O Brasil tem o Banco do Brasil, tem a Caixa Federal, a Petrobras, a Eletrobras, o BNDES, os bancos regionais da Amazônia e do Nordeste, tem inúmeras empresas públicas que são vitais e que não aparecem para a opinião pública, como a Conab, por exemplo. Tem a Funasa, que tem um papel importante, e eles vão querer desmontar toda essa estrutura
para poder dizer que estão saneando as contas do Estado. E o Brasil vai ficar sem as estruturas que ajudam a reduzir a pobreza e a desigualdade. Se nós não combatermos essa visão estúpida, que já vivemos aqui com Collor, já vivemos aqui com o governo Fernando Henrique, onde vender estatal era mérito, nós poderemos terminar esse desgoverno Bolsonaro com o país ainda mais de joelhos perante o mercado internacional. É bom lembrar, o mercado tem nome e tem RG. No mercado, quem ganha dinheiro são os grandes especuladores, os grandes banqueiros, os grandes detentores da riqueza mundial. E o mundo está cada vez mais desigual. O governo Lula e o governo Dilma combateram a desigualdade. Talvez por isso o Lula esteja preso e a Dilma tenha sido retirada da presidência da República num processo totalmente ilegal e totalmente fraudulento. É por isso que eu falo que nós precisamos participar da política e estimular os jovens a participar da política. Assim, eu queria agradecer muito, Ricardo, dizer da importância dessa fala, porque nós estamos... Enfim, as nossas estatais foram chamadas de filhos drogados É um absurdo. pelo o ministro da Economia, que disse que a intenção é realmente vendê-las. Aí você comparava com a geladeira, eu comparo uma família que tem um forno para fazer bolo para vender. E de repente ela vende o forno, claro, para poder dizer que ela, para pagar suas próprias dívidas, e ela abre mão dos instrumentos estratégicos para ter um projeto de desenvolvimento nacional e para que o país possa voltar a crescer, a empregar e a poder vivenciar a sua própria dimensão. O que está acontecendo com o pré-sal é um crime. Um crime, está se vendendo com isenção de impostos, se acabou com o conteúdo nacional, política do governo Lula, que obrigava um percentual grande de tudo que fosse necessário para o funcionamento da Petrobras vir da indústria nacional, que pulou de 2.000 empregos na indústria naval para mais de 70 mil, estão acabando com isso. As pessoas, foi aprovado aqui com a nossa resistência, mas foi aprovado, eles podem comprar invólucros, que é embalagens, insumos, equipamentos de fora e ainda isentar o do pagamento de imposto de importação. Então o Brasil merece respeito. E nós vamos continuar na resistência. Vamos olhar, como disse o nosso ex-ministro, vamos olhar o projeto que chega, eles estão dizendo que encaminharão na quarta-feira, vamos olhar esse projeto e aí vamos estar fazendo uma grande discussão. Mas eu tenho uma convicção de que se a classe trabalhadora, se o povo deste país não se mobilizar para poder impedir essa reforma da Previdência, nós vamos ter uma destruição de um grande processo de proteção social. Até porque o Ricardo Bezoini foi ministro e fez uma reforma da Previdência também, e não mexeu com esses benefícios. Nós já tivemos, se não me falha a memória, por volta de 8 ou 10 reformas da Previdência, onde você vai aprimorando o sistema, sim, sem que você tire o direito à aposentadoria. O que eles querem... Muito rapidamente, que nós, para apresentar o projeto à Câmara dos Deputados, nós passamos 4 meses debatendo com os sindicatos. 4 meses. De 1º de janeiro de 2003 até o dia 30 de abril, nós recebemos centenas, quase 1.000 sindicatos, e eu visitei os estados, em plenário de sindicalistas, conversei com governadores, conversei com prefeitos, conversei com o judiciário. Isso é um processo de diálogo social. Hoje eles querem, em pouco mais de 1 mês e meio, mandar uma proposta que certamente não foi discutida com ninguém. Sim, e o que me chama a atenção é assim, você ver um deputado dizendo o país é do capitão e o país é do PSL, ou ver uma parlamentar apresentar uma proposição de acabar com a PEC da Bengala, que possa haver a aposentadoria dos ministros com 70 anos, e dizendo que faz isso para que o novo governo Bolsonaro, possa indicar os novos ministros, quer dizer, assume que está buscando aparelhar o próprio Supremo, indica que não há nenhum caráter republicano nem democrático no que nós estamos vivenciando no país. Mas eu queria agradecer muito a presença, Ricardo Bezoini, desse bate-papo, e agradecer a sua participação, que esteve aqui conosco neste momento. E vamos voltar com
a resistência.